preparo de solo é a primeira etapa do processo para a implementação e implantação de uma cultura. E nesse preparo ele deve ser feito com muito cuidado, com muito critério, usando sempre o equipamento que você tem à disposição aí na sua propriedade, mas principalmente regulando e ajustando o conjunto para trabalhar de forma harmônica e trabalhar de forma eficiente. Hoje nós vamos falar sobre um equipamento de preparo de solo que muito pouca gente usa, mas que ele tem uma qualidade na operação e no revolvimento da leiva do solo que é muito interessante se for bem aplicado em determinadas condições, que é o nosso arado de aivecas. Eu sou o professor Leonardo Monteiro, coordenador do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, o Lima. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você possa receber todas as atualizações dos nossos conteúdos. Não deixe também de compartilhar esse vídeo. Se ele for interessante e ajudou você, com certeza também ajudará outras pessoas que buscam o conhecimento para melhorar as atividades lá na fazenda, lá na lavoura. E não deixe de curtir, a sua curtida também é muito importante. O arado de aivecas, dentre os equipamentos de preparo de solo, e comparando ele com o arado de discos, ele é um equipamento muito simples de regular e nós vamos ver aqui na prática como é que nós fazemos essa regulagem. O nosso arado é um arado fixo, nosso modelo, ele já está acoplado e eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês assistirem, eu recomendo que assistam, como se acoplar um implemento montado no trator, ou seja, engatado nos 3 pontos do sistema hidráulico, seguindo a sequência. Então, nosso arado aqui ele já está montado e a gente vai proceder então algumas regulagens que nós fazemos aqui no galpão e depois nós vamos para a nossa área de campo fazer as demonstrações para vocês verem como é simples fazer os ajustes necessários para trabalhar com esse equipamento e nós vamos comentar algumas vantagens e desvantagens quando a gente usa para fazer o preparo do solo o arado de aiveca. Bom, o arado de aivecas ele tem algumas características bem específicas. Ele é um arado que nós podemos trocar partes dos órgãos ativos em virtude das condições e das características do solo que eu tenho. Então, se nós repararmos aqui, ó, essa ponta que faz o corte inicial do solo é a relha. Então, ela é responsável para romper o solo inicialmente quando o arado está trabalhando. A aiveca é essa parte toda aqui e ela tem diferentes formatos. Então, por exemplo, se eu tiver na minha área um solo muito argiloso, um solo muito pegajoso, é interessante que a gente substitua esse tipo de aiveca que vocês estão vendo aqui por uma aiveca que nós chamamos de listrada ou vazada. Então, diminui a área de contato do solo e ela trabalha melhor nesses solos mais argilosos. A parte de trás aqui nós temos o rastro. Então, essas partes elas são trocadas em função das características que nós temos lá no solo. Feito então o acoplamento, nós vamos proceder aqui algumas regulagens. E depois nós vamos no campo, como eu já falei, para realizar os demais ajustes e verificar como é que está o comportamento de trabalho da aiveca. Depois de acoplado, nós vamos fazer aquelas 3 regulagens que nós já vimos, inclusive no arado de disco. Centralizar o implemento na traseira do trator, então medindo aqui a distância dos braços inferiores em relação ao pneu. Então nós já fizemos isso, está centralizado. Depois nós vamos fazer o nivelamento transversal. Os braços têm que estar na mesma altura do esquerdo em relação ao direito. Então nós vamos pegar a referência aqui no pino, de um pino ao outro. Peguei minha referência, como vocês estão vendo, não estou usando uma trena, estou usando um pedaço de galho. Se tiver uma trena, ótimo. Se não tiver, não tem problema, você consegue fazer isso, desde que você pegue os mesmos pontos. Aqui, lá está mais alto do que aqui, então nós vamos levantar um pouquinho aqui o meu braço direito. Então nós vamos girar aqui, ó. Vamos medir aqui agora.
E vamos olhar o mesmo referencial do outro lado. Tá ok. O outro nivelamento que nós vamos fazer é o longitudinal. Então nós vamos abaixar e levantar o arado e verificar se as aivecas estão encostando ao solo ao mesmo tempo. Depois disso, nós vamos levar o trator para o campo, vamos dar o primeiro risco, posicionar ele com as rodas dentro do sulco que foi aberto e fazer esse ajuste longitudinal novamente. Outro detalhe importante, pessoal, se a gente observar, nós temos 3 furos aqui na torre do meu implemento. Para que servem esses furos? E esse detalhe é muito importante, porque ele vai definir a profundidade de trabalho do meu implemento. Então, se eu estiver trabalhando com solo muito duro, eu tenho que acoplar no furo de cima. Se eu estiver trabalhando com solo mais macio, com solo intermediário, eu acoplo no furo de baixo. Por quê? Isso vai fazer com que o arado de aivecas ele penetre no solo. Se vocês observarem também, aqui nos braços inferiores, tanto no direito quanto no esquerdo, vocês também vão ver 2 furos. E ele tem uma finalidade, como tem aqui do sistema hidráulico. Então no furo de cima, eu vou engatar se a minha condição de solo lá for um solo muito compactado ou um solo muito duro. E no furo de baixo, ou seja, o primeiro de cima para baixo, para um solo macio, para um solo arenoso. Isso, pessoal, é muito importante, porque ele vai influenciar diretamente na profundidade e na capacidade de penetração do meu arado de aivecas. Então, se vocês modificarem essa furação, fora disso que a gente falou, da condição de consistência do solo, né, solo duro, solo compactado, ele vai ter dificuldade de penetrar. Outra característica interessante do arado de aivecas, que se difere do arado de discos, essa roda aqui não é uma roda guia. Ela é uma roda limitadora de profundidade. Vocês podem ver que ela tem inclusive uma diferença morfológica, podemos dizer assim. A roda guia do arado de discos, ela tem um fio aqui de corte. A roda de profundidade do arado de aivecas ela é larga. Então ela só limita a profundidade. E aí eu ajusto ela aqui nessa furação, aumentando a altura dela ou diminuindo a altura dela para que o arado possa penetrar. Então aqui também é uma outra condição para fazer o ajuste de profundidade do meu arado. Então o arado de aivecas ele é relativamente muito simples de se regular e também de se trabalhar. Feito esses ajustes, meu arado está pronto e lá no campo então nós vamos fazer algumas alterações e modificações que nós chamamos de ajuste fino. Um arado ele está bem regulado quando todos os corpos, no caso aqui todas as aivecas, cortarem a mesma fatia de solo e o trator não tenda a sair nem para um lado e nem para o outro. Bom, depois de fazer aqueles ajustes iniciais no galpão, nós trazemos o equipamento para o campo, o local onde a gente vai fazer, seleciona a marcha, rotação de trabalho, vamos dar aqui um primeiro risco para poder fazer o sulco de trabalho e aí nós vamos ajustar de modo mais fino o longitudinal e também o transversal, de maneira que a gente consiga achar o equilíbrio aqui. E nesse primeiro corte também a gente já vai ver como é que está sendo feito o trabalho do arado. Com o trator dentro do sulco, nós vamos proceder aqui a alguns ajustes. Na primeira passada, já verifiquei que a primeira aiveca está cortando um pouco mais de solo do que as demais. Então nós vamos levantar um pouquinho a dianteira e fazer um ajuste pequeno aqui, proceder de novo o tiro para ver como é que está. Então aqui nós estamos levantando a parte dianteira.
Tá bom, espera um minutinho. Vamos erguer o arado. Baixa um pouquinho aqui o... Vamos abaixar agora um pouco o braço esquerdo, porque ele já deu uma leve inclinada, então a gente vai dar uma inclinadinha contrária para facilitar a penetração da Iveco. Pode ir. Tá ok. Vamos dar agora um risco para a gente ver como é que está o trabalho. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help had this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. You need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. You do. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, it feels so nice. I can't help had this sweet talk. Então, pessoal, feito aqui os pequenos ajustes, vamos observar como é que está o funcionamento e aí só vamos ajustar agora aqui a profundidade, regulando na alavanca do controle de subida e descida do meu implemento. Vamos lá. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help had this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. You need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. You do. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind. Uma coisa que a gente percebe como vantagem do arado de Iveco é
homogeneidade e a uniformidade no tombamento da terra. Então, se vocês observarem, né, a leiva formada, ela é bem mais homogênea e isso facilita muito nos processos subsequentes que serão aí, que a gente vai utilizar aí a grade. Então, como o torrão é mais homogêneo, a primeira passada, que é a mais complicada da grade, vai ser mais suave se a gente comparar com o torrão formado aí pelo arado de disco. Então ele tem um acabamento bem mais uniforme, né, e isso facilita bem. Ele consegue romper o solo com mais facilidade devido à conformação da iveca, né, a estrutura da iveca. Agora ele tem uma desvantagem, não dá para a gente usar esse tipo de implemento quando nós estamos trabalhando em terreno que tem muito resto de pau, de pedra e outras coisas que possam ocasionar a quebra da iveca, porque depois que ela penetra no solo, ela não sai, a não ser que você erga. Então isso é uma desvantagem. Terrenos também que a gente tem muita palhada sobre a superfície do solo, dificulta a penetração da iveca. Aí nós temos um acessório que é colocado na frente, que é um disco de corte, semelhante ao disco de corte das semeadoras de plantio direto, que fica posicionada na frente da ponta da relha, que vai fazendo o corte dessa palhada para facilitar que a iveca penetre e a palha não embuche na parede da iveca. Então ela também tem essa característica. Outra vantagem que a gente tem no arado de ivecas, pela sua configuração e a forma de trabalho, me permite que eu possa aumentar a velocidade de deslocamento do trator, se o trator assim conseguir, para realizar a operação. O arado de disco, por exemplo, eu não posso aumentar muito a velocidade, porque vai chegar um determinado momento que a rotação do disco vai ser menor do que a velocidade de deslocamento e eu vou perder em profundidade. Então a iveca me permite também que eu possa fazer essa operação e aumentar a velocidade se assim o trator conseguir puxar. Bom, pessoal, espero ter colaborado aí para a melhoria da atividade de vocês. Aplicando essas configurações e essas regulagens, com certeza você vai ter um preparo do seu solo utilizando o arado de iveca bastante eficiente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, envie para outras pessoas poderem também ter esse conhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que a gente publica. Se esse vídeo foi útil para você, deixa sua curtida. Ela é muito importante para nós. E toda sugestão, comentário, escreve aqui embaixo, que é muito importante também a gente poder trocar essas informações e agregar valor e conhecimento no nosso dia a dia. E lembrando sempre, pessoal, o acidente acontece quando a prevenção falha. Até a próxima. Talk to me